Então vamos lá. Vou apresentar a minha convidada, que eu sei que já tem pessoas que conhecem, né? São super íntimas. Ela já deu um tchanzinho, né? Eu sou bem braba, mas é um amor, tem um coração de ouro. Mas eu quero apresentar ela de uma maneira um pouquinho mais formal, para a gente poder conhecer e entender toda essa história que ela vai começar a compartilhar conosco. A Juliana Lopes é a esposa do pastor também, Paulo Lopes, né? Os dois são pastores sênios da igreja Ministério Palavra e Adoração, uma igreja com propósito, lá em Jardim Primavera, Duque de Caxias. Casada com um pastor já há 27 anos, eu acho que já se conhece pelo menos aí uns 33, não é isso? Idade de Cristo. Né? E tem 2 filhos, né? Inclusive um está aqui com a gente, o Pablo, que bom. E, além disso, ela atua hoje ainda, né, no mercado, na área financeira. Porém, ela tem algumas especialidades que eu brinquei com ela, que eu falei assim, não, eu quero ver esse teu olhar, né, mais holístico mesmo. Ela tem um curso de grafismo de adultos e infantil e também já teve, e ela ajusta isso para gente, a análise corporal. Porém, ela está concluindo o curso de psicanálise. Então, seja muito bem-vinda, minha querida, seja muito bem-vinda. E aí já aproveita e fala um pouquinho, né? Como é que o grafismo faz esse link aí todo da sua vida, que eu achei isso bem interessante. Bom dia. Bom dia, gente. Eu já fui aí apresentada, sou a Juliana Lopes. E como a Alane estava falando, lá na igreja eu sou conhecida por ser braba, sabe? Mas eu sou uma braba agradável, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou verdadeira. E aí as pessoas me perguntam, se você chegar para mim e me perguntar, pastor, e aí minha roupa tá bem? Aí eu vou falar assim, olha, tá bem, mas peraí, deixa eu dar uma ajeitada. Então o pessoal gosta um pouco da sinceridade, né? E eu não sei ser diferente. Eu sou uma pessoa muito sincera. Acredito que por conta da vida, né? A gente vai vivendo e a gente vai formando o nosso caráter, né? Nossa personalidade. E aí, a gente, por conta de tudo que a gente já viveu, a gente consegue ser ou mais mansa, mais suave, mais brava, né? Então, eu acredito que tenha sido por conta das coisas da vida, né? Que a gente passa. Bom, o grafismo entrou na minha vida através da psicanálise, né? Eu comecei a fazer psicanálise, a intenção era ter mais ferramentas para ajudar as pessoas na igreja que nos procuram, né? Hoje nós fazemos assim bastante gabinete. A nossa igreja é uma igreja composta de quase 500 pessoas, 500 membros, né? Que legal. Então, a gente tem bastante trabalho por lá. E aí eu quis agregar ferramentas para que eu pudesse ajudar essas pessoas, não só com auxílio espiritual, mas também com algumas ferramentas que eu pudesse utilizar com elas. E aí eu comecei a fazer psicanálise e eu achando que a psicanálise seria bom apenas para as pessoas, né? Assim, eu vou fazer psicanálise porque eu vou ajudar o próximo. Mas não, a psicanálise tem transformado a minha vida, tem mudado a minha vida de entendimento, de coisas, de reações que eu tenho hoje e tal. E aí, lá no curso de psicanálise foi me apresentado o grafismo. Olha, a gente vai ter um curso de grafismo infantil e adulto. Que para mim o grafismo era igual para todos, né? Mas não é igual para todos. As crianças, elas desenham. Para quem não sabe, o grafismo é você entender o outro através do desenho, né? Então, você vê aquilo que não está aparecendo, aquilo que não é óbvio, aquilo que está escondido no inconsciente. Então, eu comecei a fazer o grafismo também por conta disso. Falei assim, bom, vou ter ferramentas para ajudar as pessoas no gabinete, para ajudar as crianças na igreja e tal. Só que acabei descobrindo muitas coisas através dos meus desenhos que eu dei para os professores avaliarem. Caramba! Uma pessoa olhar o seu desenho e falar assim, você foi abusada? Como, cara, que isso está no desenho? Eu não fiz isso aí. E aí a pessoa descobriu aquilo, me encantou de uma tal forma que eu resolvi fazer o curso. E aí fiz o curso de grafismo de crianças, né? E também de adulto. Depois disso, também foi me apresentado o curso de análise corporal. E
eu achei incrível, porque é a pessoa sentar na sua frente através do gesto, Os gestos. através do olhar. Você Pra- sabe se aquela pessoa tem possibilidade de estar mentindo para você, Você está dela buscando criações. exatamente. E aí também achei incrível aquilo ali. Eu falei assim, ah, não, vou me aprofundar. Então eu fiz um curso e agora vou me aprofundar, fazendo mais três meses de curso para ter a especialização, né? Que delícia. Não, assim, a análise corporal eu fiz um pouco quando eu fiz toda a minha formação de coach. E aí eu fiz exatamente que assim, todo mundo me mexe comigo, né? Que eu sou muito de gesticular, eu gosto. É, Né? Eu falo com o corpo, eu falo com o rosto, eu falo com as mãos. E aí, quando eu entrei para o coach, eu fui fazer um pouco mais também. Porque eu achei assim, incrível você poder saber assim, para que lado que eu estou buscando criações, para que lado que eu estou buscando memória, como eu estou me desviando. E eu achei muito interessante, pastora, porque você falou exatamente isso. Você não só está no sentido da própria expressão corporal, mas na representação dos desenhos. Então, assim, é como se você tivesse feito todo um ciclo para falar o seguinte: nada vai escapar desse é, meu olhar para essa é. pessoa, né? Então, isso é muito lindo. Eu fiquei assim, apaixonada, gente. Ó, Bruna Lopes, não sei se também se é conhecida sua. Minha nora, Também. é minha nora. Aí eu tô aqui, bom dia, Bruna, seja bem-vinda. Gente, então, a pastora ela escolheu para a gente falar neste dia de hoje a passagem, né? Porque a gente tem sempre a passagem bíblica que nos referencia daquilo que a gente vai conversar. E ela separou para a gente hoje Tiago, capítulo 1. Então, se você puder, onde você puder, abrir a sua Bíblia, a gente vai ler a passagem para a gente poder já começar a buscar cada vez mais esse entendimento que essa querida que está aqui com a gente tem para nos orientar e nos oferecer. Agora, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque quando eu sair, ela já tem total leitura de mim. Mas, pelo contrário, quero cada vez mais, e é isso, né, pastora, que é interessante, quando a gente se deixa ver, e por pessoas com responsabilidade quanto ela, e quanto tantos outros pastores, pastoras, profissionais, a gente cada vez mais vai nos dando a oportunidade de nos conhecer. E eu achei muito interessante, porque a palavra que ela separou para hoje tem muito a ver com isso, né? Entendimento, amadurecimento, conhecimento de si, para que a gente possa trabalhar cada vez mais o outro também, ajudar o outro a se achar. Então, se pudermos abrir a nossa Bíblia, Tiago 1, capítulo 1, por favor, versículo 2 e 4, a gente vai ler ele agora. E se você não puder, na mesma reverência, né, junto com a gente, esteja, por favor. Então, vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 2, até o 4. Diz assim para a gente a palavra do Senhor. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, clamamos a tua presença nessa hora, pedimos que tu estejas conosco, porque nada pode sair de nós se não for através da sua presença. Senhor, em nome de Jesus, toma nossos lares nessa hora, de todos esses que estão aqui conosco e que ainda estarão, Senhor. Que o Senhor possa cobrir com o seu manto, que o Senhor possa tirar as paredes colocadas pelo inimigo para que não possa ouvir de ti, Senhor. Que a nossa querida pastora Juliana Lopes esteja recebendo de ti as palavras certas para tocar no nosso coração. Esteja conosco, Senhor. Estamos aqui porque é o Senhor que nós queremos glorificar. É através de ti, Senhor, que estamos aqui, Senhor, porque só o Senhor pode fazer a diferença nas nossas vidas e na vida daquele, Senhor, que ainda vai te conhecer. Não sabemos o nosso alcance, não sabemos aonde iremos, mas nós sabemos, como é dito, ide, Senhor, e estamos indo, Senhor, na direção da tua palavra. Que o Senhor possa florescer cada vez mais dentro de cada um de nós e de todos aqueles que precisam de ti. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que entregamos essa live em suas mãos, clamando que tu estejas conosco, Pai. Amém. Amém.
Essa palavra, ela é muito profunda, né? E aí ela fala muito desse sentido de sermos provados, né? Mas que essa provação, né? Aprovados, mas que essa provação, ela produz em nós maturidade. E aí é interessante que quando a gente fala de maturidade, por isso eu achei muito bonito o link, pastora, porque é uma maturidade integral. Então, assim, não adianta a Alane hoje tem uma postura muito certa no trabalho, mas dentro de casa não. A Alane tem uma postura assim, de um lado e o outro não. E é interessante que essa palavra ela nos diz isso, ela mostra isso de uma maneira integral, porque a gente está caminhando cada vez mais para que tenhamos a mente de Cristo, né? Dentro desse conceito, né? E para cada passo que a gente vai dando, para cada passo que a gente vai na direção de Cristo, ele vai ajustando, consertando, né? Integrando todas as nossas situações. E é o que eu falei no início, eu vejo muito essa presença do Senhor cuidando de nós em todas as situações. Nenhuma aprovação, ela é em vão. Nenhuma aprovação é vazia. Pelo contrário, Deus quer tratar coisas profundas dentro de nós. Hoje eu me vejo sendo tratada profundamente pelo Senhor. E dentro até dessa palavra, eu vejo aquela questão da perseverança, perseverar em cuidar de um pai que sempre teve saúde, né? Hoje ele faz 89 anos, mas durante toda a vida dele ele nunca ficou doente e esse ano ele está. Principalmente com as questões mentais. Então, perseverar em você dizer as mesmas coisas e ele está fazendo as mesmas coisas, né? Fortalecer, saber que todas as situações, elas existem porque há uma permissão do Senhor. E mais, a paciência. A paciência para que você possa colocar, derramar ali o seu amor para cuidar daquela pessoa. Então, exatamente isso, eu agradeço muito a Deus, porque eu vejo exatamente isso, né? A sua escolha, ela veio refletir muito dentro da situação que eu estou vivendo e principalmente aprendendo a viver, porque não é fácil. Não é fácil você ter uma família, um idoso, onde você vê ele com mais dificuldade, com mais teimosia, com mais situações que você fala, caramba, você não está bem, você tem que se cuidar, você tem que tomar um remédio. E dentro desse conceito, eles não quererem. E você aprender a ter a paciência e o momento certo, a palavra certa de amor para conduzir e reverter aquele quadro. Então, eu queria que você nos falasse, porque essa palavra, ela é tão representativa para você, pastora Juliana. Bom, essa palavra ela fala muito comigo porque desde muito cedo eu precisei aprender a perseverar. E aí eu entendi, e isso não foi desde cedo, né? Entendi depois de bem madura, que todo o processo que a gente passa tem um propósito. Então, nada é em vão, nada é por acaso. A gente não passa por problemas por acaso. A gente não passa decepções por acaso. A gente não vive momentos de intensa alegria por acaso. Sempre tem um propósito. Então, quando a gente decide enxergar qual é o propósito, a gente consegue passar pelos problemas, pelas provações de uma forma mais fácil. Se é que a gente pode dizer assim, né? Mas com mais consciência de que aquilo está acontecendo por um propósito e que daqui a pouco esse propósito vai chegar. Eu, desde muito nova, eu precisei aprender a ser forte. E o nome aí do Instagram, né, Força, isso me chama muita atenção, porque a gente realmente precisa ser forte. A gente precisa ter estabilidade para que a gente possa conduzir nossa vida. E não é fácil. Quando eu tinha 3 anos, eu sofri meu primeiro abuso. Então, fui abusada por um tio da minha mãe. Depois disso, com 5 anos, também fui abusada por um outro tio. Depois, aos 8, 9 anos, isso aí eu já não me recordo exatamente a idade que eu tinha, mas de 8 a 9 anos também fui abusada. Então, assim, na minha cabeça, eu era um alvo fácil, uma presa fácil. Então, eu precisei trabalhar dentro de mim para que eu fosse forte. Então, desde pequena, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte para passar por isso. E depois, quando eu fiz uns 12 anos, mais ou menos, minha mãe me deu um livro. O livro chama-se Poliana, Menina Moça.
Hoje tem até uma novela no SBT que fala sobre esse livro. Não sei se é a risca, né? Eu só li o livro, eu não vi a novela. Mas a Poliana, ela brincava do jogo do contente. E aí, eu aprendi desde muito cedo a brincar do jogo do contente. Ela brincava assim, acontecia uma coisa ruim e ela transformava aquilo numa coisa boa. Ela ressignificava de uma forma melhor, que desse para ela conseguir carregar aquele peso. Então, eu brincava de Poliana. Eu botava na minha cabeça, eu sou a Poliana, então eu vou brincar do jogo do contente. Então, para cada coisa, pode falar. Não, eu achei interessante o que você falou, porque assim, a cada coisa negativa, uma coisa positiva. E a gente está falando de ressignificação de anos atrás. Ou seja, sem a palavra. Por isso que a gente diz, nada é novo. A gente já vivia a visão e a importância de ressignificar há anos e anos atrás, sem ter ainda a noção da palavra. Isso aí. E aí, a minha família toda era católica, né? E nós éramos católicos e eu sempre mergulhei de cabeça na religião. Então, era para ser católica, eu era católica. Eu fazia parte da Legião de Maria, eu ia nas missas, eu lia as leituras lá na frente, eu queria fazer parte. Então, a gente foi vivendo essa vida assim, aos 15 anos. Eu conheci o meu marido, e aí a gente, desde então, tá junto, nunca mais se separou. Então, eu namoro ele desde 15 anos, então 33 anos que a gente namora. E aí você não precisa fazer as contas de quantos anos eu tenho. Novinha ainda, muito. Muito novinha. E aí a gente começou a namorar. Com 20 anos, eu engravidei. A gente estava noivo, né? E aí eu engravidei antes do casamento. E isso para mim, aqui na minha localidade, porque eu moro num bairrozinho pequeno, onde todo mundo se conhece, né? Na verdade, antigamente todo mundo se conhecia, agora não mais. Mas todo mundo se conhecia muito, então era de uma família tradicional, e aquilo foi um escândalo. Meu Deus, a Juliana tá grávida. Igreja, de estar ali acompanhando a igreja o tempo todo, e de repente... Isso, e minha mãe era professora do bairro. Então, ela era conhecida como a tia Carminha. Então era, caramba, a Juliana, filha da tia Carminha, tá grávida. Como assim? E aí eu precisei enfrentar essa situação. E eu jogava o jogo do contente. E aí eu enfrentei essa situação, nos casamos. A gente já estava junto, a gente estava noivo, preparando para casar, mas ainda não tinha tudo para casar. Então precisou ser uma coisa rápida, porque a gente precisava casar, acertar nossa vida, né? E nos casamos. E aí eu me casei em maio e o Pablo nasceu em julho. E aí a gente viveu a vida muito apertada, né? Era tudo financeiramente muito difícil e era tudo assim, foi a minha escolha. E a minha mãe, ela sempre falava, ela tinha um jargão que ela usava, né? Que hoje em dia as pessoas acho que ainda falam sobre isso. Mas ela falou para mim assim, minha filha, você resolveu fazer filho. Então quem pariu Mateus que eu embale. E ela tinha uma casa que ela alugava, então ela me deu essa casa para morar. E aí nós fomos morar nessa casa e vida que segue. Quando eu tinha 25 anos, eu engravidei da Júlia, a nossa outra filha. Ela não tá aqui na live porque ela tá fazendo curso, né? Ela termina a faculdade agora no final do ano, então tá se esforçando aí para estudar, para passar numa prova. Então ela tá lá no curso. Então, com 25 anos, eu engravidei de novo da Júlia. Então, com 25 anos, eu já era uma mulher casada com 2 filhos. 2 filhos. E o meu marido resolveu fazer prova para a Polícia Militar. E entrou para a Polícia Militar. Então, ok, para mim estava tudo bem. Ele não gostava que eu trabalhasse, que ele falava que ele era o chefe da casa e eu não tinha que trabalhar. Tinha 2 filhos pequenos ainda, né? 2 filhos pequenos. Mas, para mim, no escopo que eu fiz da minha vida, eu era uma mulher que trabalhava. E até então não estava trabalhando porque o meu marido não gostava que eu trabalhasse. E aí, com 28 anos, eu tinha 28 anos, ele já estava na Polícia Militar há algum tempo. Ele foi preso pela corporação, né? Foi acusado de um crime e ficou preso 2 anos e 3 meses. Nossa! Olha, eu vou dizer para você, eu era uma mãe de 28 anos, né? Com 2 filhos pequenos.
Minha mãe falava para mim, olha, quem pariu Mateus Pimbali, então você precisa agora viver a sua vida. E eu entendi aquilo como não me perturbe, então eu Siga a não vida. perturbava, segui a minha vida, vivi a minha vida, assim, não estou dizendo que a minha mãe nunca me ajudou, ela me ajudava, ela ficava com as crianças, para mim, tudo. Mas assim, eu tinha uma vida muito independente, né? Eu não dependia dos meus pais. Sempre foi assim. E aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar numa clínica, trabalhei lá durante. Eu só tive 2 empregos na vida. Uhum. Eu trabalhei nessa clínica durante 14 anos e eu amava trabalhar lá. Até hoje tenho amigas de lá. E aí depois disso eu saí e trabalho hoje numa sociedade médica. Sempre trabalhei com médicos. Não sei que lance Qual o é esse. propósito? Como você mesmo diz, lá na frente você vai ver esse propósito, né? Qual será o propósito? Mas sempre trabalhei com médico e sempre trabalhei na área financeira. Então, assim, aí, voltando lá, eu trabalhava, né? Eu já tinha começado a trabalhar contra a vontade do meu marido, antes um pouquinho dele ser preso. Eu já tinha começado a trabalhar e eu creio que isso foi uma providência de Deus, porque senão a gente ia passar um aperto muito grande se eu não estivesse trabalhando. Já preparando aquilo que viria, né? Exatamente. E aí, ele ficou lá preso 2 anos e 3 meses, eu aqui com as 2 crianças e o meu trabalho. Então eu acordava todo dia 5h30 da manhã, eu pegava o ônibus, ia trabalhar. Saía do trabalho às 5 da tarde, eu deixava os meus filhos com a minha mãe. Saía do trabalho às 5 da tarde e vinha para casa. Chegava em casa, ajeita a casa, arruma, faz comida, ensina a dever, aquela coisa toda, e sozinha, sem o marido, e ele lá. Quando chegava no fim de semana, eu ia para visita. Tinha visita sábado e domingo. Então, no sábado, eu levava as crianças comigo e no domingo eu ia sozinha, para ter a visita sozinha. Então, durante esses 2 anos e 3 meses, eu vivi esse período, esse momento, né, difícil. Uma vida que tinha um padrão que não era fácil, de chegar cedo, dormir tarde e final de semana uma forma de viver para você manter até a relação com seu marido, né? Isso. Meu E Deus. nesse período eu também fazia faculdade, e aí eu precisei parar a faculdade, sair no último período da faculdade, e assim, eu não tranquei. Eu estava tão desnorteada com tudo que estava acontecendo, que Só simplesmente parou. eu abandonei a faculdade. Eu nunca mais fui. A gente estava em novembro. Isso foi dia 22 de novembro. A faculdade terminava em dezembro. Eu simplesmente não voltei mais lá. Meu Deus. Aí eu fiquei, esse período foi muito difícil, foi muito perturbador. Porque, como eu falei, eu era de uma família tradicional, de um bairro pequeno, todo mundo conhecia a gente. Então, quando eu saía na rua, todo mundo olhava para mim e eu era a mulher do preso, né? Eu era aquela. Deixou de ser a Juliana, filha da professora, para se tornar a esposa do preso, né? Exatamente. Ai, E era meu muito Deus. julgamento. Eu entrava na van para ir para visita, cheia de bolsa, cheia de coisa para levar para o presídio, né, para visita. E as pessoas olhavam, aí eu escutava elas cochichando na van, aquela menina ali é a mulher daquele cara que está preso. Lembra que te falei, não sei o quê. E nossa, aí muitos amigos se foram, né? A gente era rodeado de muitas pessoas, muitos amigos se foram, muitos amigos passavam na rua e fingiam que não conhecia. Muitas pessoas deixaram de falar comigo e tal, mas aí fui vivendo. Eu foquei no que eu queria, eu perseverei. Eu tinha 2 escolhas, Lani. Eu podia passar por cima dessa situação ou deixar essa situação passar por cima de mim. Mais E eu uma decidi. vez você usou a escolha da ressignificação, Exatamente. né? E aí eu decidi que eu iria ser feliz, Glória a Deus. que eu ia conseguir, que a minha família ia ficar de pé, que o meu casamento ia ser restaurado e que tudo ia bem. E eu botava na minha cabeça, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E em momento nenhum eu tinha aquela dúvida de que, caramba, Será que é e por aqui agora? mesmo? Não, eu não tinha. Eu pensei, coloquei a meta e falei, é lá que eu vou, é lá que eu vou chegar. E fui. Nesse período no presídio, dentro desse presídio, tinha uma igreja.
E aí, nessa igreja, essa igreja ela precisava ser montada e desmontada todo dia. Montava e desmontava. Porque era o lugar da visita. O mesmo lugar da igreja era o lugar da visita. Então, um dia eu cheguei e eles estavam montando. Eu falei, o que está montando? Ah, a igreja. Eu falei, nossa, igreja não é dentro do presídio tem igreja? Tem igreja, tem um pastor que vem aqui, que faz o culto e tal. E nesse período nós aceitamos a Jesus. Glória, glória. No presídio. Os dois. Então, os dois. Primeiro eu, depois ele. Minha mãe e meu pai já tinham se convertido nessa época. O Pablo e a Júlia, meus filhos, eles caminhavam com os meus pais na igreja deles, evangélica, né? E aí o Pablo pregava muito para mim. Falava assim, mãe, isso não é vida para você, mãe, é Jesus. Ah, garoto, esse menino tá ficando beato. Eu falava, esse menino tá ficando beato. Ele tinha quantos anos, mais ou menos? Quem? Ele? Não, ele nessa época, ele tinha quantos anos quando ele falava isso? 5, 6 anos. Olha, mas, gente, parêntese, tem que parar. Olha que lindo, porque Deus, ele usa quem ele quer da forma que ele quer, não tem limite, né? Poxa. 5 aninhos conduzindo já a mãe, né? Mostrando para a mãe o caminho, né? Ele falava sempre para mim e para o pai dele. Ele falava, pai, não fica bebendo, porque ele bebia, ele fumava. E pai, não fica bebendo, isso não é legal, Deus não gosta. Aí ele, que Deus não gosta? Deus não gosta o quê? E aí mas ele estava sempre pregando pra gente. E aí, nesse período lá no presídio, a gente aceitou Jesus e a gente foi caminhando nesses 2 anos e 3 meses. Aí o Paulo lá, ele se converteu, um parêntese, ele era católico, ele tinha 29 anos, 29 para 30 anos, e ninguém, nunca, nenhum evangélico parou ele para falar assim, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Olha aqui um folheto para você, eu vou falar de Jesus para você. Nunca. E aí ele conheceu Jesus realmente lá no presídio. E aí lá, nessa igreja, eles têm obreiros também, como tem aqui fora. Então, Paulo lá foi auxiliar de serviço, foi diácono, foi presbítero. Ele foi tratado por Deus lá dentro, né? Fazendo ele caminhar em em todos os degraus para chegar. Olha e eu junto, né? Olha que legal. E aí a gente fazia, aí ele começou a dirigir a igreja de lá. Porque o pastor, ele ia durante o fim de semana, mas durante a semana precisava ter um líder. E ele começou a ser o líder dessa igreja do presídio. E aí a gente viu muitas e muitas famílias se converterem. Muitas e muitas famílias se entregarem ao Senhor. Porque criamos lá o louvorzão, que tinha todo sábado. Então, antes das pessoas entrarem para a visita, elas passavam lá no louvorzão. E aí tinha um louvor, lá tem um ministério de louvor incrível. Ainda continua tendo? Continua tendo. Eu não sei esse ano. Esse ano a gente ainda não foi lá. Mas normalmente a gente ainda vai lá. Que legal. Para visitar. Então, nesse louvorzão, muitas famílias aceitaram a Jesus. E dali saíram muitos pastores, que a gente tem contato com eles até hoje. Sabe o que eu acho engraçado e interessante você contando? Porque assim, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas dentro do presídio é fácil aceitar Jesus. Porque estão buscando. Porque falam assim, estão buscando ali uma redução de pena, estão buscando ali mostrar uma coisa. Como é que você estava lá dentro? Como é que é esse sentimento? Quando você fala isso exatamente assim, olha, muitas pessoas, muitas famílias, ou seja, não os presos só, mas as famílias que aceitaram. Como é essa presença? Então, é muito mais complicado do que as pessoas acham. Não é fácil ser crente quando você dorme e acorda com as suas ovelhas. Porque a gente vai para a igreja, o pastor está lá, no púlpito ele vai e prega, dali ele vai embora para casa dele. Então a gente conhece a palavra que sai da boca dele, né? E a gente conhece aquela pessoa que está ali lidando com todo mundo. Mas a gente não dorme com o nosso pastor. A gente não acorda com ele, a gente não toma café com ele, não almoça com ele, não janta com ele. A gente não sabe quando ele está com barriga, quando ele está com raiva, quando ele está feliz. De mau humor. Que são todos os dias, né? Todos os dias ele acordava com as ovelhas lá dentro. Então, ele tinha que ser uma pessoa de verdade.
porque eram policiais militares, porque é um presídio só para policiais militares, né? Eram policiais militares e todos estavam presos. Então, assim, não era uma missão nada fácil. Ele precisava realmente ser quem ele era todos os dias. Não dava para você vestir uma capa e daqui a pouco você tirar aquela capa, porque todo mundo ali Você não estava tinha nem desconhecido. privacidade para isso, né? Não tem, não tem. E aí, a gente fazia lá esse louvorzão. Muitas pessoas aceitaram a Jesus lá, naquele lugar. A gente viu muita gente se rendendo a Jesus, mas a gente também viu muita gente ser abandonada. Esposas que não iam mais visitar seus maridos, famílias inteiras que também não iam mais visitar os seus maridos, e aquelas pessoas ali se sentindo abandonadas, elas acabavam encontrando com o amor que a gente só tem em Jesus. Né? E aí, depois desses 2 anos e 3 meses, houve o julgamento, ele foi julgado e ele foi absolvido por unanimidade, foi um júri, né? E ele foi absolvido por unanimidade. Então, assim, a gente entende que isso foi um tratamento, né? Foi um período grande que Deus tratou ele ali naquele lugar. Amiga, gente, presta atenção, a gente está falando de uma pessoa. Eu conheci o pastor Paulo. Realmente, ele é uma pessoa muito doce, muito calma, né? Muito. Hoje. Assim, quando eu conheci ele, é muito tranquilo, muito educado. E aí, olha o que ela está falando, assim, Deus coloca dentro de uma situação, cárcere, fechado, privado, para conviver, para aprender, para fazer ela perseverar, para a família cada vez mais estar unida, porque você conta, né? Você fala isso, a família, ela não abria mão de conquistar essa família. E no final, Deus mostra que, olha só, foi meu propósito, porque nenhuma condenação há. Verdade. Maravilha. Meu Deus. Verdade. Meu Deus. Ó, aí, lá dentro desse presídio, tinha também um braço do Seminário Betel. Não sei se você conhece, o Seminário Betel é um seminário batista que fica ali no Rocha, né? Você acha que hoje estou fazendo o Seminário Betel por quê? Porque quem me orientou foi o pastor Paulo. Foi. A gente fez um trabalho de coach junto com... Agora eu perdi o nome dele. A gente fez um trabalho. E aí eu lembrei que ele falou que tinha feito a teologia, o mestrado. E eu, quando Deus começou a tocar no meu coração, eu lembrei, aí eu falei com ele, eu falei assim, eu lembro que você fez um mestrado, aí ele falou, Lani, eu fiz no Betel, e vai lá, eu fiz a minha inscrição no último dia do Betel, e hoje eu estou já fazendo o projeto final, já estou começando a estudar para entrega, né? Estou fazendo o projeto final do Betel. Maravilha! Que bom! Então, aí lá no presídio tinha um braço do Seminário Betel. E aí o pastor Neander, né, que é o diretor lá do presídio, do presídio não, do seminário, ele tem um carinho enorme lá com aquele lugar. E aí o Paulo começou a fazer seminário lá, dentro do presídio. E aí os pastores, era pastor José Carlos, que ia lá dar aula, o pastor Ângelo, que é da igreja Mipave, ali na Tijuca também, ele também dava aula lá. E aí o Paulo começou a estudar e se apaixonar pela palavra de Deus. E aí, quando ele saiu de lá, esses 2 anos e 3 meses que ele ficou, ele fez o seminário. E quando ele saiu de lá, o pastor Neander convidou ele a continuar estudando. E ele falou que não tinha um recurso para pagar, né, o seminário, porque não ia ter condições de arcar com a mensalidade, passagem, essa coisa toda. Porque ele saiu de lá desempregado, né, sem trabalho, saiu do presídio sem trabalho, porque quando fica preso assim 2 anos e 3 meses é excluído da corporação. E aí ele continuou, o pastor Neander, não, e você é meu convidado. Quando você puder, você paga, para que eu possa fazer isso por outras pessoas também. Então, Paulo, foi uma bênção na nossa vida. Então, Paulo continuou fazendo seminário. Depois disso, ele terminou o Seminário Betel. Então, ele foi um dos primeiros que estavam no BEP, né, a terminar o seminário inteiro. Fez os 4 anos de seminário. Primeiro 2 anos no presídio, 2 anos fora do presídio. Se formou. Depois de então ele fez mestrado e aí nunca mais parou de estudar. Continua estudando, é apaixonado por estudar a palavra de Deus. Então, assim, a nossa vida, ela deu
um salto de mudança incrível. E a gente está falando sobre perseverança, né? Sobre perseverar e a importância de uma mulher que persevera pela sua família, pela sua... E não estou querendo render glórias para mim, isso eu sei que é glórias ao Senhor, que foi Ele que me capacitou para que eu pudesse passar por toda essa situação, né? Mas não é uma coisa fácil. E eu queria deixar claro aqui que tudo começou com uma oração. Meus pais eram evangélicos, eu não. E eu não ia para igreja nenhuma, eu não tinha religião. E eu estava num período, antes do Paulo ficar preso, eu estava num período do meu casamento muito difícil. E eu estava pensando em me separar. Porque o Paulo estava alcoólatra, fumava, chegava tarde em casa, estava sempre trabalhando, não tinha tempo para a família. Então, teve um dia que eu cheguei em casa, eu ajoelhei, chorei, chorei. Sabe quando você chora e não tem palavra? Era eu. E eu ajoelhei na minha cama e eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe já falaram do Senhor para mim. Eu sempre acreditei que o Senhor existisse. E eu queria dizer uma coisa para o Senhor. Eu não quero me separar, não. Porque eu me casei e eu entendo que para casar é casar para sempre. E eu me casei para sempre. Mas eu não estou conseguindo levar essa situação adiante. O Senhor está vendo a situação aí como é que está. Então, eu quero pedir ao Senhor, dá um jeito nele. Porque senão eu vou me separar. Isso era no início de novembro. Meu Deus. E eu falei para Deus assim, se o Senhor não der um jeito nele, e eu falava e olhava para o alto, apontando para o alto. Se o Senhor não der um jeito nele, eu vou me separar até o Natal. Eu não vou passar o Natal e o Ano Novo mais com ele. Vou mandar ele embora. Então, ou o Senhor dá um jeito nele, ou eu me separo. E Deus, no dia 22 de novembro, deu um jeito nele. Meu Deus do céu. Olha E aí, coração. quando o advogado chegou aqui em casa e falou assim, olha, o Paulo ficou preso no quartel. Aí eu, quê? Aí o Paulo ficou preso no quartel. Na hora, eu me lembrei da oração que eu fiz. Aí eu olhei pra cima e falei assim, olha aqui, Deus, eu não falei pra você prender ele. Eu só falei pra você dar um jeito nele. Como é que eu vou fazer sem o marido agora? Meu Deus, cara. Fiquei desesperada. E ele falou assim pra mim, olha, você tem... Não, enquanto você bebe a água, que eu vou aproveitar e falar aqui algumas coisas para você, ó. Olha, vamos lá. Minha pastora, mulher forte. Vamos lendo um pouquinho aqui, gente. Testemunha lindo. Álida Lucimar colocou. Quem mais? Que testemunho lindo. Glória a Deus. Suelen, Felipe. Maria Costura, lindo mesmo. Vai. Olha que legal. Renata, eu não canso de ouvir essa história, de ouvir esse casal, nossas referências para a vida como um todo. Que mais aqui, gente? A Isabel, minha querida, Deus é especialista de permitir situações para transformar vidas. Olha que lindo. Fabiana, nossa, pastora Ju, só quem esteve com você pode ver o milagre e o quanto Deus te fortaleceu. Olha, cada coisa linda. Aí, Carla Zenha, estou maravilhada. Álida, é a minha pastora. Alessandra, amo. É bom a gente ver esse testemunho, né? Porque a gente vê a presença de Deus através de toda a tua história, olhando. E aí você me remete lá no início, quer dizer assim, toda a proposta que Deus tinha para a tua vida, mesmo com todas as dores, sofrendo abuso, ele foi forjando você passo a passo. Porque lá atrás, antes de você começar uma nova história, com só você, Deus vai lá e coloca, né? Eu até escrevi aqui, Poliana, menina moça, ou seja, ressignifica as dores, porque depois vem o refrigério, que é de Deus, né? E aí, ó, Carla, entrei atrasada, mas vou assistir. Andréia, líder top, né? Meire, que lindo ouvir esse testemunho, minha pastora. Vocês são um exemplo para nós, pastora, mulher de Deus, pastora linda. Linda, ela é muito linda, né? Bom dia, pastora, linda Juliana, eles são demais. Sou ovelha, Paulinha. Gente, que delícia, que delícia. Agora que ela respirou, que ela tomou a água, vamos lá, vamos continuar nesse sentir essa presença maravilhosa por essa história. Então, e assim, a nossa vida, ela foi feita de superações, tanto a minha quanto a dele.
né? E a nossa família, ela foi sendo fortificada, né? E solidificada através de tudo que a gente viveu e que a gente passou. Eu não posso dizer para você que foi uma coisa fácil, que foi uma coisa qualquer, não foi. Eu entendo que foi um processo para um propósito, né? E a gente conseguiu. A gente conseguiu. Então, eu não sei se aqui com a gente tem alguma mulher que está pensando em desistir, tem alguma mulher que está pensando em acabar com o seu casamento, desistir da sua família, desistir dos seus sonhos. Eu queria dizer para você hoje, para você perseverar. Perseverar não é fácil, mas perseverar torna a gente completo. Como a palavra de Deus lá no livro de Tiago, né, falou com a gente hoje, perseverar faz com que a gente seja completo, a gente tenha mais atributos de Deus em nós. Porque a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter mansidão, a gente precisa ter temperança. Mas olha, eu queria dizer para você, eu fiz uma oração. E eu não posso dizer para você que foi assim, aquela oração. Eu sou líder da intercessão lá da nossa igreja. Tem alguns intercessores que estão aí, já vi a Andréia aí, que ela é líder junto comigo lá. E assim, oração não é aquela palavra, sabe, Rebuscada, impostada. longa. Não. Oração também não é para você ter alguma coisa. Você não ora só para pedir. Você ora para você ter mais uma vez um encontro com o Senhor, porque você está falando com Ele. Quando você para de falar, Ele fala com você, né? Então, assim, isso é oração. É aquilo que vem de dentro, né? Do fundo do seu coração. É aquele momento que você tira para você falar com Deus. E eu, sem saber, sem ser evangélica, sem estar caminhando, sem, sabe, sem sentir Deus, né? Eu fiz uma oração. E eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor transforme esse homem. E Deus transformou ele. Mas ele transformou a duras penas, como a gente costuma dizer, né? Não foi fácil. E ele não transformou só a vida dele, ele transformou a minha também. E transformou a nossa família também. Então, às vezes, a gente costuma olhar para o outro e achar que sempre o defeito está nele. E a gente não imagina o tanto que a gente tem para mudar em nós. Né? Então, assim, quando eu comecei na psicanálise, eu também tive um encontro com essa verdade. Né? Não era só para que eu pudesse ajudar alguém, era para que eu pudesse me ajudar, para que eu pudesse terminar de me curar, para que, então, curada, eu possa ajudar a curar outras vidas. Então, hoje, esse é o meu papel principal. Eu tô curada para curar. Graças a Deus, né? Eu sou uma mulher que sou curada dos abusos que sofri, sou uma mulher que sou curada dos problemas que passei e sou uma mulher que ainda vou ser curada até ficar bem velhinha, porque a cada dia que passa, a gente precisa de um momento com a gente precisa de um momento de cura interior, a gente precisa de um momento de cura da nossa mente e não adianta a gente só ir ao médico, a gente só ir ao psicanalista, ao psicólogo, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque ele é quem cura as feridas que estão escondidas dentro de nós, né? As feridas que estão para fora, que todo mundo vê, é muito fácil. O Espírito Santo, ele trabalha naquilo que ninguém vê. Ele Que às trabalha... vezes nem a gente está vendo. O Espírito Santo, ele trabalha com aquilo que ninguém contou. Ele trabalha com aquilo que ninguém viu. Ele trabalha com aquelas histórias que ninguém te contou, mas o Espírito Santo sabe. Então, quando você ajoelha para orar, ele vem no seu ouvido e fala assim, olha, ora por isso. Olha, não esquece, ora por aquilo. Então, a gente vai se moldando, né? E se fortificando para que a gente possa estar de pé e para que a gente possa vencer. Então, se você está pensando em desistir, persevera. Persevera. No final desse caminho, tem uma história de vitória para você. Oh, meu Deus, glória a Deus, porque eu digo, gente, Deus fala com a gente todo dia, toda hora. A Flávia, minha querida prima aqui, ó, falou assim, seremos convertidos todos os dias. A Álida colocou aqui, fui ser ovelha do pastor Paulo em um momento delicado da minha vida, mas foi justamente pelo testemunho que havia ouvido pelo próprio pastor, havia 12 anos, quando pediu o Senhor outra igreja para congregar, ou seja,
A gente é o que a pastora falou, a gente não sabe o que você está passando, mas Deus sabe. E aí a gente tem esse momento, a gente tem aqui a história da pastora Juliana, né, da toda a sua família, para entender que cada um tem a sua história com Deus, o seu tempo com Deus, a forma que Deus vai tratar com ele. Foi preciso desta forma, com essa família foi desse momento, dessa maneira, comigo é de outro jeito. E você falou umas coisas, Juliana, que bate muito com o momento que eu estou vivendo hoje, no sentido de entender muita coisa. E aí a gente falou de mansidão. Essa semana eu fui parar para olhar o que é mansidão, porque muitas vezes as pessoas que estão vivendo um sofrimento, principalmente de doença dentro da sua casa, às vezes olha você que pode ser um pouquinho mais forte e joga tudo sobre você. E aí você também não sabe entender aquele momento. E Deus falou muito forte no meu coração, mansidão, sabe? A gente poder entender o seguinte, olha para aquela pessoa com amor de Cristo. Porque as dores que ela está sentindo, a forma que bate nela é diferente que bate em você. E é isso que você mostrou para gente aqui, né? Teve mais falando aqui, né? A Maria colocou, amo essa pastora, né? A Flávia tinha colocado, Deus tem poder para transformar tudo, eu creio. Com certeza, a Flávia tem também um testemunho muito bonito no Instagram, a gente vai ter aqui um dia com ela conosco. Porque assim, a gente precisa ouvir para entender que a gente pode estar num momento que a gente olha e não vê nem luz, né, Juliana? Quantas vezes talvez você chegou em casa com dificuldade, com duas crianças, crianças em adolescência, crianças que precisam de carinho, você deixando os estudos que você queria, mas tendo que trabalhar, seu marido dentro de uma condição de prisão, se vendo inocente, né? Que depois Deus prova isso ao final, e ali, e naquele momento Deus quebranta coração, Deus une a família, Deus gera testemunhos e hoje tem um propósito. Vocês atuam como pastores de uma igreja de adoração. E achei interessante, né? Que a igreja ela tem no final colocando, né? Igreja com propósito, né? É isso. Tem propósito. Então nada a gente passa sem. Nada a gente passa sem propósito. Hoje a gente começou num lugarzinho muito pequeno, que cabiam 14 cadeiras. Para você ter noção, era bem pequeno. E o resto das pessoas ficavam do lado de fora. E aí começou a encher e a gente foi para um outro lugar. E aí encheu demais, fomos para outro lugar. E agora a gente comprou um sítio para nossa igreja e estamos construindo lá o prédio próprio, né, agora. E bem grande, muito, muito grande, 10 mil metros quadrados. E a gente está construindo uma igreja lá para 1.000 pessoas. E temos o terreno dentro do próprio sítio, que é onde a gente vai construir. Essa a gente está construindo de forma rápida, porque a gente já tinha alguma cobertura, né, em cima e tal. Mas a gente tem um terreno dentro desse sítio que a gente vai construir uma igreja para 4.000 pessoas em nome de Jesus. Oh, glória, glória. Gente, olha, a gente sempre, né, nosso horário encerra às 9h, mas eu quero muito agradecer a presença de todos vocês, agradecer cada um que colocou aqui, lembrar vocês que com certeza, como ela disse, se aqui tem alguém nessa necessidade, ou que vai assistir, que possa ouvir essa live, sabe, sentir Deus falando através da boca da pastora Juliana, que mostrando que é possível, com Deus, a gente superar as dificuldades. É possível, com Deus, a gente chegar ao final da caminhada, porque é isso que Ele quer, que a gente alcance a vitória. Mas, para que hoje a pastora esteja onde está, junto com o pastor, conduzindo uma grande igreja, precisou ser forjada dentro desse processo de vida, né? E a gente olha e fala assim, como? Só Deus. Ela falou isso no início. Só com Deus. É o que a gente precisa, né? Então, é uma questão da gente falar o seguinte, entregar o nosso coração verdadeiramente. E uma coisa que eu quero chamar a atenção também, que eu achei que você ensinou pra gente muito, é que essa questão da oração, gente, é exatamente isso. A forma que você fala com Deus, ela é sua. A forma que o seu coração verdadeiramente fala com Deus é sua. Porque muitas vezes a gente olha assim, então peraí, eu vou fazer uma oração igual a pastora fez. Não, como é que é a sua conversa com Deus? É essa profundidade que ela falou. Bastou uma oração, mas uma oração com fé, uma oração com entrega, uma oração com certeza. Que quem estava lá no céu, que ela diz até, né, eu olhava para o céu, porque assim, quem estava lá em cima me olhando era ele.
E ela, sabendo disso, ela fez com o seu coração. Então, que você possa fazer suas orações de forma, sabe, inteira, né? Sem a preocupação de ser um molde A ou B. Não, é como você fala, porque Deus também molda até a forma que a gente vai conversando com Ele. É verdade. Ele vai ajustando a nossa caminhada, tudo isso. Isso é maravilhoso. Eu gostei muito, a Álida, né, e Lucimar, colocou aqui pra gente, e Deus falou forte ao meu coração. É lá. E meu pastor Paulo, meu pastor, e ao seu lado minha pastora Juliana. E hoje sou curada de depressão e todos os males que sofri por conta dela. A MIPA, né? Superei muitas dificuldades. Hoje vivo um novo tempo em Deus. Maravilha, gente. A gente tem isso. Deus tem algo novo todos os dias para as nossas vidas. E eu quero convidar a pastora agora para deixar o seu recado, o último recado aqui. E, além disso, a fechar com oração, agradecendo a Deus aí o nosso encontro de hoje. Gente, eu quero agradecer a você, Lani, pelo convite, agradecer as mulheres que estiveram aqui, meu filhão, que estava aí também assistindo a gente. Quero agradecer a Fabiana Falcão, que ela está sempre aí, ela me acompanha. Ela não é da nossa igreja, mas ela mora na Tijuca. E ela não é da nossa igreja, mas ela trabalhou comigo nessa empresa que eu falei de 14 anos atrás. Então, Fabi, beijo para você. Um beijo para as meninas que estão aí, a Lucimar, e as meninas da intercessão e todo mundo que entrou. Obrigada, viu, gente? Eu quero dizer para você que há esperança para você, não desista. A gente vai orar. Eu quero te convidar a fazer parte lá do Instagram da nossa igreja, é o MIPA. Você pode colocar lá, @MIPA, já aparece a nossa igreja. E o meu Instagram também, se você quiser, é Juliana com 2 L's, Juliana Lopes Oficial. Segue a gente lá no Instagram. E a gente vai orar para a gente encerrar, que você tenha um sábado incrível, um fim de semana repleto da presença de Deus, que seja motivo de muita alegria na sua vida esse fim de semana, viu? Que você receba respostas positivas, respostas de vitória. Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, te bendizemos. Obrigada, Senhor, por estarmos juntos aqui. E nós estamos aqui juntos como igreja do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor derrame sobre a vida das tuas filhas, ó Pai, perseverança. Que o Senhor derrame sobre a vida delas, ó Pai, mais do teu Espírito Santo. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com a nossa casa, nossos casamentos, os nossos maridos, nossos filhos, nossa família, Senhor. Que o Senhor segure nas nossas mãos e que o Senhor guie os nossos passos. Que o Senhor possa nos ajudar todos os dias da nossa vida e que o teu Espírito Santo, Senhor, seja o nosso instrutor diário. Essa, ó Pai, é a nossa oração. Nós te agradecemos pelo dia que o Senhor fez e nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e que o nosso dinheiro não pode comprar. Muito obrigada, Senhor, pela nossa salvação e pela nossa vida. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigada, pastora Juliana, obrigada por esse testemunho lindo. Obrigada, sim, porque a gente aprende cada vez mais e a gente vê Deus na tua vida e vê Deus fluindo através da sua vida, da vida do pastor, da sua família. Mais uma vez, como ela falou, lembrando, a gente tá no Instagram, Força da Mulher Cristã. Se você não segue, segue a gente lá. Passa esse testemunho. Eu vou colocar, pastora, junto, né? Depois, quando eu colocar a live no ar, vou colocar como colaboradora. E aí também vai para a sua live. Acompanhe. A gente, o que a gente pede? É que a gente fale da palavra de Deus e mande para todos aqueles. Ah, mas eu só tenho uma amiga que não é crente. Não importa. Deus sabe aonde ele tem que chegar. Eu não preciso, eu só quero ser usada por ele. Né? Então, que a gente possa ser usada por Deus. Um beijo a todos vocês. Um sábado maravilhoso. Que Deus abençoe. Beijo, beijo, beijo. Que Deus abençoe sempre, sempre muito mais. Tchau.